adrenal. A gente tem um desenho aqui para mostrar onde ela fica, não tem? Vamos lá, ó. Deixa eu ver. Ah, isso. A glândula adrenal é chamada também de suprarrenal. Suprarrenal? Porque ela está em cima do rim, no polo superior mais anteriorizado. E ela tem o tamanho de um limãozinho, assim. É piquitica? 5 centímetros. E tem a parte de fora, que é o córtex, e a da medula. Os dois locais têm produção de hormônios muito importantes. Você sabe que fizeram até uma pergunta da Sociedade Brasileira de Endócrino para a população em geral. O que é adrenal? Essa pessoa sabia? 16,6% não sabia o que era. Nem sabia, nunca tinha nem ouvido no mínimo. 7,8% achava que era um hormônio. E 4% achava que era um remédio até. Remédio? É. Puxa vida. Agora, qual a função da glândula adrenal? Quer dizer, ela é responsável por quais hormônios, Maitê? Então a gente tem a parte de fora, que é o córtex. E ela faz principalmente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela também produz alguns hormônios, por exemplo, a aldosterona, que tem a ver com a pressão da gente. E sintetiza androstenediona, que pode virar testosterona, hormônio masculino. E dentro a gente tem a produção dos hormônios muito importantes, adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios que fazem a gente, quando tem um ladrão, taquicardia, pupila dilata, o hormônio do estresse, quando você tem uma cirurgia, o corpo se defende com a produção de adrenalina. Então são hormônios muito importantes produzidos por essa glândula. E se a gente tem um problema nessa glândula adrenal, a gente não tem a fabricação desses hormônios, a produção, conclusão, a gente fica com corpo completamente desequilibrado, né? E até morre, porque sem adrenalina, sem cortisol, não existe jeito. vida. Porque a gente pensa na adrenalina e no cortisol só de uma forma negativa, né? Mas não do quanto que eles são importantes, são primordiais para a nossa vida, né? Sim, a descarga adrenérgica que faz o nosso corpo se combater de infecções, de estresse e de situações que você tem que ter uma reação muito rápida, né? Então é super importante para a vida. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Manda suas perguntas que a gente já responde. A gente não, a Maitê. A adrenal é uma glândula única localizada no tórax. Ah, essa já dá para responder. A gente falou já, né? É. Não, é duas glândulas e elas estão localizadas em cima do rim, no polo superior. Não no tórax. Vamos ver mais uma? É responsável por produzir cortisol, o famoso humor do estresse. É verdade, o cortisol é o hormônio do estresse, o cortisol tem a ver com nervoso, queda de cabelo, obesidade central, mas é o cortisol também que faz com que a gente metabolize tipos de lípides, que são gorduras, tipos de açúcares, então ele é importante para o metabolismo do nosso organismo. Então se eu tô com cortisol muito alto ou muito baixo, é um problema também para o corpo, né? Sim, porque todo mundo fala do cortisol alto, né, que engorda, faz mal. Mas tem até uma doença, Kátia, que chama síndrome de Addison, que é a insuficiência da glândula adrenal, que você não produz o cortisol. Então, o que acontece? A pessoa tem pressão baixa, desmaia, náuseas, perda de peso. Então, também começa, sabe, ficar fraca e desmaiar. Você fala, o que essa pessoa tem? O que tem, né? Porque esse cortisol dá o pico de pressão. Olha, vamos ver mais um. Essa glândula produz hormônios que podem aumentar a pressão arterial. Verdade. É verdade? No córtex existe a aldosterona. Então, renina e aldosterona são hormônios responsáveis pela retenção de sódio e exfoliação de potássio, que regula a nossa... exfoliação de potássio? Saída do potássio. E aí você faz engordar ou emagrecer, inchar ou não e aumentar a pressão ou não. E mais importante ainda é dentro, né, dessa adrenal, que a gente tem a produção de adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que aumentam a pressão. Então, por exemplo, tem um paciente em choque, está na UTI em coma. A gente muitas vezes tem que injetar adrenalina nesse paciente para sair do choque, para aumentar a pressão. Agora, se essa glândula está funcionando de uma forma acelerada, a pessoa pode ter todos esses efeitos exacerbados, aumentados, né? Isso é um grande problema também, né? Sim. Sabe como chama esse problema? Como? Você vai ter que repetir. Como é? Hiperaldosterolenismo. Hiperaldosterolenismo. Ixi, agora tem aldosterolenismo, que é aldosterona. Aldosteronismo. E felcromocitoma. Felcromocitoma. Não, hoje tá demais, né? Ai, gente, o negócio é trava-língua, né? Nossa Senhora. Que são esses hormônios aumentados. Tem um apelidinho. É o pico de pressão, pronto. Pico de pressão, pronto. Então, quer dizer, essa glândula tem que estar funcionando em equilíbrio.
E o que pode desequilibrar essa glândula? Por exemplo, essa insuficiência adrenal, ela para de funcionar. Uso de corticoides externos. Ah, também? Pessoal com asma, com rinite, não usa muito corticoide? Usa, é verdade. E o médico não manda tomar por 5 dias, aí depois diminui a dose, depois diminui para suspender? Porque se você tira de uma vez o corticoide, você entra numa insuficiência adrenal. A partir de quantos dias tomando corticoide? Dependendo da dose, mas geralmente até 5 dias você suspender não dá insuficiência adrenal. Passou de 5 dias de uso, tem que fazer a suspensão gradativa, né? Isso mesmo. E corticoide é muito usado, né? Mas ao mesmo tempo, tem gente que se automedica com corticoide. Porque fala assim, legal, sabe por quê? Porque ele corta logo os problemas, vamos tomar o que funciona. Só que quando usado de uma forma inadequada e não orientado pelo médico, também traz problemas sérios, né? Sim. E o excesso, geralmente a gente tem nódulos nessa glândula que produz, por exemplo, essa aldosterona. A gente, tuberculose de adrenal pode lesar, isso? Existe. O próprio HIV pode produzir alteração. E até doenças autoimunes, doenças que o próprio corpo agride essa glândula. Olha, meu Deus, vamos ver mais um? Mito ou verdade? Próximo. Nódulos de adrenal são sempre malignos. Mito. A maioria dos nódulos de adrenal são produtores de hormônios, como a gente falou da aldosterona, mas não é câncer. Mas existe uma porcentagem pequena no córtex. E quando a gente tem um nódulo de adrenal dentro, na medula, que é o feocromocitoma, é um hormônio que dá uma doença que aumenta a pressão, principalmente em jovens. Então, quem está em casa e tem idade menor de 35 anos e começa com um pico de pressão alta, não é para pensar no hereditário, que é da família. A gente tem que investigar rim, tem que investigar a glândula suprarrenal, que é uma doença que dá rush, você fica vermelho, aumenta a pressão e pode dar taquicardia. Mas tem cura essa doença? Tem. Ah, que bom. Vamos ver o último mito? Alguns hormônios sexuais também são gerados nesta glândula. Verdade. Verdade. A gente acha que hormônio é produzido no testículo ou no ovário principalmente, né? Então, no córtex dessa glândula, a gente produz um hormônio andrógeno que pode se transformar em testosterona, que é o mesmo produzido no ovário e no testículo dos homens. Mas também são produzidos nos ovários e nos testículos, como você falou. Mas essa glândula é uma pequena parte desse hormônio que ela fabrica? Sim. A maior parte está nos outros locais. E isso pode confundir algumas doenças. Por exemplo, síndrome do ovário policístico, que o ovário produz mais testosterona. Dá pelinhos, dá acne, dá queda de cabelo, alteração menstrual. Também pode ser daqui. Então, a pessoa pode ter os dois problemas, né? Na verdade, você tem que investigar qual é a causa, porque o tratamento é até diferente. E tem uma coisa que você produz esse hormônio em excesso de uma forma autossômica, que você produz desde nascença, e da genitália ambígua. Que aí nasce, né, o micropênis e a vagina, porque você tem uma diferenciação do hormônio sexual produzindo erroneamente. É como se você não tivesse a quantidade certa dos hormônios necessários para ver se é menino ou se é menina. Isso. Aí nasce meio termo, com micropênis e com vagina. Isso. Puxa vida. E como se faz esse teste? É na mãe? Quando o bebê ainda está no ventre? Não, isso é a criança. Depois que nasce. Ela nasce com perda de sal, então essas crianças podem ser hiperdesidratadas. E tem no teste do pezinho, uma das doenças que a gente pega, hiperplasia adrenal congênita. Mas e você consegue reverter, quer dizer, dando uma suplementação de hormônio naquele órgão que é o órgão, vamos dizer assim, o de fato, não sei se esse é o nome certo, a forma correta, você estimula o crescimento desse órgão e o outro retrai? Então, fazendo o diagnóstico precoce, aliás, é primordial, senão essa criança até morre, a gente tem que dar corticoide e a gente tem que suplementar, às vezes, com os hormônios também. Isso já na hora que nasce. Na hora que nasce, por isso que o teste de pezinho é muito importante. Bom, volto que tem 1000 perguntas. Voltando com a Maitê, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que surgiram? Camila, usei muitos corticoides e resolvi parar. Pois estavam me engordando. Passei muito mal e no pronto-socorro falaram que alterei a minha adrenal. Por que isso aconteceu? O que devo fazer agora? É o que a gente já deu uma comentada. Então, Camila, isso é um ponto muito importante. Essa pergunta foi muito válida, porque corticoide é muito usado como anti-inflamatório, para rinite, bronquite, para pneumonias que a gente associa. Como anti-inflamatório é um importante inflamatório, um dos mais potentes,
A gente usa para tirar dor, para desinflamar, para broncodilatar, para a gente, né, respirar melhor. Mas como a gente falou, se você dá em excesso esse hormônio, a tua glândula vai achar que você já produz e ela para de funcionar. E você vai ter uma insuficiência adrenal, secundária ao uso de corticoide. É como se a glândula adormecesse, né? Ela dorme mesmo. Eu vou ficar tranquilinha porque não precisam mais de mim, né? E se ela não funciona, ela não vai produzir o cortisol. E se o cortisol não existe, cai a pressão, desmaio, náuseas. E cronicamente, isso com corticoide assim não acontece. Mas quem tem essa glândula paralisada, perde os pelinhos e a pele fica mais escurecida. É uma característica da insuficiência adrenal, da síndrome de Addison. Não sabia, não. Então, o que pode ser feito agora, já que ela parou mesmo? Se ela parou, ela tem que reiniciar e está com sintomas. Tem que voltar a usar o Tem que voltar numa dose baixa, tem que fazer os exames hormonais, o médico vai falar a dose que você terá que usar. Não é para tomar por conta própria. Não, porque aí se toma da dose errada e bagunça tudo. E aí a gente vai dando na dose certa. Existem vários tipos de corticoide para a gente suplementar e a gente vai depois desmamando aos pouquinhos. Desmamando é tirando. Então, Camila, vai para o médico. Na verdade, eu devia ter ido antes de parar de tomar. E isso é importante com todo medicamento, não só com corticoide, né, Maitê? Porque às vezes a gente acha, parou de usar, depois tudo fica bem, tudo... né? Não, tem remédios que você não pode parar de uma vez. Vamos ver mais uma. Ilza, tenho nódulo na adrenal e faço acompanhamento uma vez por ano com exames e tomografia. Será que tem que fazer mais vezes no ano os exames? Nossa, pergunta boa, Ilza. Boa, né? Existe uma coisa que se chama incidentaloma, que é um nódulo de adrenal não produtor de hormônio, que não é câncer, não é nada, não faz nada. É uma bolinha que tá lá. Uma bolinha. E aí a gente faz a tomografia anualmente, tá certo? Mas recomenda-se fazer os exames de hormônios, que é renina, aldosterona, cortisol, a adrenalina, que a gente consegue dosar no sangue e na urina, de 6 em 6 meses. Para ver se tem alguma alteração, né? Porque essa bolinha do nada pode começar a produzir hormônios. Então, não que vai virar câncer, viu, Ilza? É muito raro um nódulo benigno de adrenal virar câncer. Mas ele pode começar a produzir hormônios. E aí pode trazer complicações, né? Aí traz essas doenças que a gente está falando. Então, Ilza, vai ao médico e fala sobre fazer os exames de 6 em 6 meses, né? Sim. Vamos ver mais uma. Lívia, como tenho muita acne pelos faciais, fiz um exame de sangue que identificou excesso de androgênio. Essa alteração tem alguma relação com genética ou estilo de vida? Só com a pílula posso regular esse hormônio? Pergunta a Lívia. Excelente pergunta. Também a dúvida de muitas mulheres que excesso de testosterona ou andrógenos produz essa acne, oleosidade na pele, queda de cabelo, pelinhos a mais e desregula a menstruação. A gente tem 2 locais para produzir isso. Testosterona, que é nos homens, na mulher, ovário e adrenal. Então, se a gente faz o diagnóstico errado, você faz o tratamento errado. Se a testo vem desse ovário, sim, tem que se tomar. Tem remédio glifágico que a gente chama, metformina, a gente tem as pílulas que a gente usa, porque a gente está trabalhando no ovário. Mas, erroneamente, muito se faz diagnóstico de forma incorreta e a gente trata diferente. Se a gente tiver alteração da adrenal, a gente precisa investigar e usar corticoide, e não pílula. Então, às vezes, a pílula não é o tratamento indicado para o caso dela, né? Então, na verdade, precisa ver de onde vem essa origem do andrógeno alto e aí, fechando o diagnóstico, o tratamento correto. Então, Lívia, vá ao endócrino para saber direitinho. Isso é complicado. Não perca tempo não, viu? Porque você pode estar muito tempo já achando que está tratando, não está tratando nada. Está complicando a situação. Sim. Vamos ver mais uma? Tatiana, tenho 28 anos e já sofro com pressão alta, sempre acima de 17/8. Posso ter algum problema de adrenal? Tatiana, sim. Nova, né? Então, hipertensão em jovens, a gente precisa descartar algum problema de rim mesmo, malformação renal, e existem causas autoimunes, e principalmente o feocromocitoma e hiperaldosterolenismo, que são hormônios da adrenal, e geralmente, se tem, a gente tem que fazer cirurgia e retirar a glândula que está errada. Senão você nunca vai tomar antihipertensivo, vai tomar remédio e não vai melhorar. Agora, tira essa glândula adrenal que está errada, a outra fica, porque a gente tem 2? Sim. E uma só consegue suprir a necessidade da outra? Geralmente, sim. Ah, que bom. Mas quando a gente tem um nódulo dessa adrenal, Kátia, a gente tenta tirar só o nódulo. Ah, não precisa tirar a glândula. E preservar a glândula. Ah, que bom. Então, Tatiana, vá ao médico, ao endócrino também. Vamos para a última pergunta? Joelma, fiz uma cirurgia bariátrica, mas só tenho emagrecido 5 quilos por mês. Posso ter algum distúrbio dessa glândula? Muito bom.
Joelma, você sabe que o ano passado a gente teve, no hospital que eu trabalho, 3 casos de pacientes que vieram de fora de São Paulo, que fizeram bariátrica e não emagreciam. E fazendo bariátrica não tem como não emagrecer, né? Era uma síndrome de Cushing. Então, quando a gente tem o excesso da produção do cortisol na glândula adrenal, que é uma síndrome de Cushing, você produz tanto cortisol nesse corpo que o metabolismo fica praticamente zerado. Então, o distúrbio dessa pessoa não é alimentar excesso de ingestão calórica, e sim alteração metabólica. Então, mesmo com bariátrica, não emagrece. Por isso, é primordial, quando uma pessoa decide fazer uma cirurgia bariátrica, existe esse exame que a gente faz, que é o cortisol urinário de 24 horas, e o teste de supressão de cortisol, que a gente fecha o diagnóstico se tem Cushing ou não. Todo mundo que for fazer bariátrica precisa fazer esse exame. Então, Joelma, vai ao médico direitinho, né? Sim. Para testar direito. Tem que ver se não tem esse problema. Olha, lembrando, gente, todo dia eu falo isso porque é importante. A gente está aqui esclarecendo dúvidas. Quando a doutora Maitê dá uma orientação, é de uma forma ampla, generalizada. Então, vá ao médico, siga a orientação, porque o diagnóstico não é feito aqui, é no consultório. O nosso espaço é para a gente aprender junto, porque a medicina, graças a Deus, vai evoluindo tanto e vai se modificando de tempo em tempo. Então, o que foi dito há 3 anos atrás, pode ser que hoje seja obsoleto. Sim. Então, vai se informando aqui. Mas vá ao médico, porque ele vai fazer o diagnóstico correto e, de acordo com a tua necessidade, vai te dar o melhor tratamento. Agora, viu que o tratamento não funcionou ou você está com dúvidas, volte ao médico ou troque de médico, escute uma segunda opinião. Aqui a gente sempre vai dar orientação e prevenção, mas o diagnóstico e o tratamento sempre é individualizado. E para alguns funciona mais rápido, para outras pessoas não. Por isso tem que ser direcionado de acordo com o corpo da gente vai respondendo, né, Maitê? Vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel. O site é o www.indoc.com.br, e o Instagram, @Maitê, não esquece que Maitê com TH, _endócrino. Tem alguma sugestão para passar para a gente? Pode mandar. Doutora Maitê retorna e a gente esclarece o assunto para você. Obrigada mais uma vez, viu? Beijo. Obrigada. Viu?